Olá, meu nome é Juliana Guedes e estou hoje para gravar o vídeo sobre meu depoimento da ressonância harmônica dos 60 dias da segunda onda. Hoje é dia 10 de julho de 2022. Vamos lá. Esse mês tive algumas notícias que vão mudar fundamentalmente o modo como eu vivo, mas eu prefiro detalhar no próximo vídeo, porque aí já vai estar boa parte das coisas já consolidada. Mas nesse processo vou ter que me desfazer de algumas coisas. Transmutar, né? Mudar. E tô vendendo alguns itens, algumas coisas. E eu me deparei com duas situações. Uma das situações é que tipo, são produtos, coisas de valores que tem um apego. Não é um apego não, mas tem um valor sentimental para mim. Mas ainda assim, eu sei que são produtos, e produtos têm aquela coisa, né? Oferta e demanda. Então, eu calculei um preço justo para mim, um preço justo para a pessoa que vai receber, ainda com uma certa facilidade, né? Tipo, um produto que custe R$1.000, que teve um custo de R$1.000 para mim, digamos que eu esteja vendendo por R$600 e com pouco tempo de uso. Então, me deparei com uma situação dessa, que pronto, achei um comprador, um produto, vamos dizer, que valeria R$1.000 se a pessoa fosse comprar na loja. Como tem um período de uso que foi mais ou menos de um ano, decidi vender por 600 e a pessoa chegou e me ofereceu 300. Gente, o quanto que é inconveniente isso, o quanto que é chato isso, tá menosprezando o produto do outro. Além do valor emocional, tem o valor do custo mesmo do produto e tipo, um custo que seria de 1.000, você jogar para 300, para mim você está desvalorizando. Eu me senti hiper, mega desvalorizada. Esses valores são fictícios, só para ilustrar o quanto que eu me senti depreciada ou depreciando esse produto que eu estava ofertando. E sugiro, e foi um alerta para mim, para também não fazer isso com outras pessoas, porque não é legal e a energia envolvida fica uma energia muito depreciativa, muito negativa, muito densa, muito pesada. Em contrapartida, vamos fazer essa mesma analogia de valores, um outro comprador veio, digamos que o produto valia R$1.000 e nesse caso, o fato de oferecer por 600 ficou para ele, tipo assim, muito bom, muita satisfação, se via o brilho nos olhos dele por estar comprando um produto de qualidade, novo, praticamente novo, e bom, e tipo, a minha satisfação de estar podendo contribuir com essa alegria, tipo assim, uma troca que para mim foi hiper, mega, mega, mega justa. Então ele ficou feliz, eu fiquei também, e tipo, encontrar esse equilíbrio, o quanto que é bom, o quanto que é gratificante para ambas as partes, e é nessa energia que eu quero estar envolvida. Em contrapartida do outro produto que eu não consegui vender, porque a pessoa depreciou muito o meu produto, eu comecei a trabalhar o fato de, tipo, que aquele produto não era para aquela pessoa, que a pessoa que está mais aberta, mais consciente, mais merecedora daquele produto, ainda vai chegar. Então a lição que ficou foi: não faça isso com os outros, tá? A questão da autossabotagem. Eu percebi que eu estava me auto-sabotando, ou os programas sabotadores estavam tentando ser implementados de novo na minha vida. A partir daquela questão de querer sentir aprovação. Tipo, você vai fazer um comentário, a outra pessoa tem o direito de concordar ou não, é um direito da pessoa, ponto de vista da pessoa. E eu senti que queria que a pessoa aprovasse. Senti uma certa necessidade de aprovação. Ou uma decisão que eu tenho que tomar na minha vida, eu pedir a opinião de outra pessoa e querer fazer aquilo que a pessoa está fazendo, tá sugerindo, porque de uma certa forma que se desse errado, eu querer jogar a culpa ou a responsabilidade para o outro, sendo que a responsabilidade
é minha. Tipo assim, pedir opiniões é bom. De um certo ponto é bom, porque você vai olhar por um ângulo que talvez você não tivesse pensado. Mas não que a sua decisão vai ser voltada para o que aquela pessoa queria. Ou com volta só da opinião daquela pessoa. Tem que fazer sentido para você. Porque as decisões que eu tomar, sendo que eu acatei da outra pessoa ou não, as responsabilidades vêm para mim, os resultados vêm para mim. Então, tipo, que parte de mim estava tendo essa necessidade de querer aprovar, de querer negar essa responsabilidade para mim? Sendo que a vida toda me mostrou que a resposta de tudo está dentro de mim, que eu tenho que olhar para mim, que eu tenho que perguntar a mim, que o outro não sabe o que tem no meu íntimo, quais são as minhas necessidades, que até pouco tempo eu estava me questionando quais são as minhas necessidades básicas. Eu não sabia, eu estava tipo assim, eu estava nadando com o fluxo, com a manada. Apesar de uma certa forma, a minha vida toda eu entendi que não era bem aquele caminho que a maioria estava percorrendo. Mas como todo mundo estava indo, eu estava indo. E em alguns momentos eu resistia. Quanto a isso, mas graças a Deus eu pude ter mais clareza, mais consciência e voltar para o meu eixo e buscar as respostas dentro. Me peguei também nesse mês, desses últimos 30 dias, que fechou os 60 dias da segunda onda, tendo uma certa irritabilidade com alguns dos meus clientes, dos meus pacientes. A maioria são idosos, mas até os jovens também fazem isso. Tipo, tentavam me gerar uma certa culpa por não acatar o que eles querem fazer ou o que eles querem de mim. E isso estava me gerando uma irritabilidade, e confesso que uma irritabilidade além do normal, do comum. E em alguns momentos eu tive até que me ausentar para poder respirar e entender que era uma resposta exagerada para aquela situação. Mas aí, me avaliando, né, me reexaminando, eu vi que foi respostas não daquele episódio, mas sim de coisas que eu já vinha acumulando no passado, de pessoas que tentavam me manipular, tentando me gerar culpa para fazer aquilo que as pessoas queriam que fizesse, que vou beneficiar a eles ou a elas. E foi coisas assim que quando eu identifiquei, eu decidi não fazer mais. Não fazer mais, só para realizar caprichos dos outros. E algumas coisas até que, de uma certa forma, assim, não era agradável para mim. E viver para realizar só os caprichos dos outros não são as necessidades, não é para ajudar a pessoa num projeto bom, um projeto que para mim também faça algum sentido, algum significado. E isso estava me gerando uma resposta exagerada, coisa que eu já estou aprendendo a controlar, aprendendo a dosar. São feridas, né? Que precisava ser olhada e cicatrizada, e o universo me mostrou dessa forma. Meus sonhos estão sendo muito mais conscientes. Oxe, muito mais conscientes os sonhos. E alguns vídeos passados eu até relatei que eu estava tendo sonhos de locais que eu estava indo e que eu ficava presa ali naquela situação. Eram alguns bairros até conhecidos que eu não conseguia sair daquelas ruas, daqueles bairros. E que no penúltimo sonho do último vídeo que eu postei, eu conseguia sair, conseguia me desvencilhar daquela situação. E uma coisa que aconteceu, foi uma coisa até incrível, né? Que eu tava até confundindo e me passou até me questionar se são déjà vus ou se são avisos do universo mostrando o passo a passo dos caminhos a seguir. Recentemente, eu estive em um desses lugares dos meus sonhos, na situação do sonho. Eu tava lá e, tipo, foi um turbilhão, assim, de emoções, tipo, a situação do sonho, as pessoas que estavam no sonho estão aqui, é fato, é real, é realidade, e coisas assim parecidas, bem similares. E o que mudou, o que foi diferente de uma coisa para outra? Como eu estava consciente do sonho, eu estava consciente do que mais ou menos iria acontecer, o que mudou só foi a emoção que eu destinei. Em vez de ser aquela emoção densa, foi uma emoção mais consciente, mais suave, e a resolução foi a melhor possível. E no final foi aquela situação de tipo, um ciclo fechado.
Menos um fechado. Ai, que felicidade. É, filha, coisas da vida que eu não vejo muita gente comentando. Nem nos vídeos mesmo da ressonância, não, essa situação não vi. Que no último vídeo eu até relatei como se fosse um déjà vu da viagem do futuro, vivendo o presente. É estranho, diferente, mas legal. A questão do apagão também, que eu citei no último vídeo, ele ficou mais intenso, teve um período que ficou muito mais intenso, tipo assim, é como se cortasse partes, momentos assim da vida, tipo, da minha vida, do presente, eu despertasse em outra hora. Mas como eu já tinha vivido no mês passado, então não me gerou tanto impacto, tanta, não é frustração não, mas sei lá, tanta estranheza. Não consegui conciliar melhor dessa vez. Essa questão do déjà vu ou dos avisos, o que me chamou a atenção para poder tentar distinguir o que é uma coisa ou outra, foi que quando estava acontecendo, eu senti um forte impulso de assistir o filme, reassistir o filme Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay, a versão resumida. Aí eu reassisti e me saltou a minha atenção a parte que a mulher fala de sinais do universo, que e veio imagens do que ela deveria fazer ou da situação que, se ela tomasse aquele caminho, iria acontecer. Me saltou, e logo me saltou também na mente uma cena do filme A Profecia Celestina, que também era isso, do passo a passo, que era através de imagem. Aí eu fico me questionando, qual é a diferença do déjà vu para esses sinais do universo? Isso que eu venho relatando como déjà vu, é déjà vu mesmo, são sinais do universo me mostrando que as escolhas que eu estava fazendo não eram mais apropriadas para mim, que eu tinha que tomar aquela decisão. Porque também muda um pouquinho, tipo, não era visões que eu tinha, era aquela sensação de estar vivendo, de ter vivido aquela situação. E agora não, agora eu vejo e vivo a situação. Mudou. Não sei se é um nível de expansão de consciência, não sei se é um nível de consciência, não sei exatamente do que se trata, é uma coisa que eu ainda estou questionando, estou procurando respostas. Uma coisa que até a série Star Trek, acho que eu assisti todas agora, já finalizei, da série Star Trek, A Nova Geração. Eu me identifico muito com aquele Capitão Picard, em muitas coisas, em muitos aspectos. Mas essa série em si, o que é que está me mostrando? Perder mais esse lado racional e deixar que o inconsciente, que a intuição aflore. Buscar mais respostas para aquilo que não faz muito sentido para as outras pessoas, mas que dá um caminho diferente, que cria uma nova solução para aquele problema, e não aquele tradicional daquele caminho que você vai seguir. E uma das coisas também que eu percebi na minha vida que estava faltando, às vezes eu estou fazendo a coisa certa, usando a técnica certa, seguindo o caminho certo, mas a questão da intensidade, com que intensidade eu estou vivendo a vida? E eu percebi que a minha intensidade estava sendo muito limitada, muito pouca. E uma das coisas que eu uso de parâmetro até para medir isso, são duas, na verdade. É a bolsa de valores e os jogos. No caso, o baleado que eu pratico. E eu experimentei até, eu perguntei. Meu time tava perdendo séries, assim, de jogos, tava perdendo. Aí eu fiquei, tá, pra mudar essa realidade, que de mim eu posso fazer para mudar essa realidade? E a gente passar a ter um resultado mais favorável. E veio na minha mente essa questão da intensidade também. E quando eu aumentei a intensidade do jogo, ficou fácil, ficou água ganhar muito, muito fácil. Os colegas às vezes nem passavam mais a bola para mim de tão fácil que era para marcar um ponto. Então, e a vida fica com mais cores, né? Fica mais feliz, mais alegre. Deixa eu ver. Já falei essa questão da vida mostrar para eu contar comigo mesma.
série Star Trek. Sim, meu São João. Meu São João foi maravilhoso. Passei pela primeira vez na ilha, nunca tinha passado na ilha. Com meus sobrinhos, a gente brincou muito. Foi praia, uma alternância de calor, uma alternância com frio. Fogos de artifício, a gente soltar, me lembrou muito a minha infância, que eu soltava muitos fogos de artifício. Meu pai comprava sacos ele escondia, a gente ia lá, achava, e meus irmãos, a gente ia lá, achava, e ficava soltando alguns fogos. E no dia, era sempre uma festa, né? Aí tinha lá, né? Tinha as crianças, as menorzinhas, soltava com tanta confiança, fogos assim que até eu ficava assim meio que com restrição. As maiorzinhas, você via que era um medo intrínseco, assim, um medo que paralisava elas. Aí eu fico, né, qual é a diferença? O que é que tá tirando, minando a coragem dessas crianças mais velhas, mais crescidas? O quão podada ela tá sendo? E o que esperar dessas crianças que estão sendo tão lapidadas, tão podadas, mas nem lapidadas, já podadas, deixando de se expressar. E foi um pouco, né, do que aconteceu comigo na minha vida. A questão um pouco da irritabilidade. Eu tenho um pai. Esse meu pai, ele é alcoólatra. Ele bebe. Tipo assim, uma personalidade quando tá são e outra personalidade quando tá bêbado. Eu não gosto de bebida alcoólica, deixo claro para minha família, para meus amigos, que dentro da minha casa eu não quero bebida alcoólica. Todo mundo é bem-vindo dentro da minha casa, desde que evite falar palavrões e não beba dentro da minha casa. Isso daí é um fato. E o que acontece? Quase ninguém vem. Então, as pessoas preferem mais a bebida do que a amizade, do que um bom papo, uma boa comida. E é para essa conclusão que eu tenho com as pessoas que me cercam, né, que me rodam. Meu pai, ele tem essa questão do alcoolismo e eu deixo claro isso para ele, né? Quando ele estiver são, ele fala comigo. Quando ele não tá, ele vive lá a vida dele. E o que é que ele insiste? Quando ele tá alcoolizado, quando ele tá bêbado, ele quer ficar próximo de mim, ele quer brincar comigo e eu deixo claro, eu não quero, eu não gosto. E por muitos anos eu achei que isso não era uma forma de honrar pai e mãe, então de uma certa forma eu sentia uma certa culpa. Mas aí nesse processo de evolução eu aprendi que não, que honrar pai e mãe é deixar eles serem como eles são, é permitir que eles sejam como eles são, do mesmo jeito que eu quero que permita que eu seja como eu sou. Então esse karma eu não tenho mais. E nesse São João eu passei com a minha família, ele estava lá também. Então a carga emocional, quando ele vinha falar comigo bêbado, que eu ficava com aquele ranço, que eu afastava, falava até algumas palavras bem fortes, bem ríspidas para impactar. E bêbado não ligava. Mas aquilo tudo ficava um pouco em mim daquela carga emocional. Dessa vez eu senti que, eu permiti que ele fosse, e ignorava quando estava alcoolizado. E a diferença da carga emocional e da aceitação, ele não é assim, ele está assim, influenciado, não sei por quem, não sei por que energias, mas é uma escolha que ele ainda permite que ocorra. E o máximo que eu posso fazer é ser eu mesma, estando perto dele, ou não, e orar, né, para que os olhos dele se abram e para que ajudas espirituais se aproximem dele, para que ele veja que aquele modo de vida não é uma vida. Não acho nem que seja uma escolha, viu? Eu não sei exatamente o que acontece, não. Mas esse fato não me deixou. Não deixou abalar a minha alegria, a minha satisfação. Fiquei olhando mais os pontos negativos, fiquei olhando mais o fato positivo. O fato de estar com a minha família, com minha mãe, com meu irmão, com meus sobrinhos, com a amiga da minha mãe que estava lá. Foi hilário, foi radiante, foi bom, mas sempre naquela questão. Passei 3 vezes. Meu limite era 2. Já consegui passar 3. Cheguei em casa, tendo diversos cartazes, né? Febre, sintomas de gripe, secreção. Aquela coisa de quando eu fico muito tempo perto de um grupo de pessoas. E quanto a dinheiro. Nesse processo de reprogramação, eu aprendi que o fato de receber, né? E às vezes a gente menospreza
os pequenos feitos, as pequenas coisas. E nesse período eu pratiquei receber. E ainda recebi avisos, né? Que eu estava impedindo o recebimento, de alguma forma. Então, dinheiro, tudo, eu estava recebendo. De mãos, braços abertos, por menor que seja. E, tipo, 5 centavos que eu achasse na rua, eu pegava, 10 centavos, pegava, agradecia. Aí, tipo, era sempre 5 centavos, a maioria das vezes era 5 centavos. E depois aumentou para 10 centavos. Feliz também, muito feliz, ficava adiante, comemorava. Se tinha alguma pessoa do meu lado, nem entendia tanta alegria por um valor que relativamente baixo, né? Aí depois eu comecei a encontrar na rua notas de R$2. Ficava mais feliz ainda, né? Até que a última nota que eu encontrei, adivinha de quanto foi? De R$200. Eu pratico aquela lei da atração, né? Aquilo que você é familiar, você atrai. E, tipo, ter notas no dinheiro em casa é uma prática também que eu sempre fiz, sempre pratiquei. Só que não era mais com moedas. Aí eu determinei praticar também com dinheiro. Aí sempre tinha nota de R$100, sempre tinha nota de 50, sempre tinha notas de 20, de 10, de 5 e de 2. Aí tem um dia que eu botei na minha mente, não, eu preciso da de 200. Só que R$200 não era uma nota tão fácil de eu acessar. Aí eu ficava, olhava e dizia, eu quero a nota de 200, eu quero a nota de 200. E faltou a nota de 200. Cheguei até a perguntar a algumas pessoas que eu conhecia se tinha a nota de 200, mas ninguém tinha. Aí fui na rua e encontrei uma nota de 200, aberta a receber. Amei, 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 amei. Sim, um outro fato, que antes ocorria muito comigo. Eu tentava expressar a minha opinião ou relatar algum fato, e antes as pessoas me cortavam muito, tentando completar a minha ideia, que muitas vezes nem era a minha ideia, e eu sempre ficava calada, eu deixava. Algumas vezes posteriormente eu falava, não era isso que eu queria dizer, não era isso que eu quero expressar. Aí algumas pessoas ainda conversavam comigo, aquilo que você falou, não, você falou, você não terminou, não deixou eu terminar de completar, e isso me irritava muito, mas eu não tinha ação, eu não agia contra isso, né? E deixava passar. Teve um tempo que isso parou, quando eu tentava expressar alguma coisa, as pessoas paravam para me ouvir. Nesse curso que eu tô fazendo no Centro Espírita, para tentar entender como é mesmo essa questão do espiritismo, às vezes eu tento expressar, completar uma opinião. E dessa última vez, não deixaram. Eu direcionava a pergunta ao palestrante, a pessoa que estava ministrando aquele tema, e outras pessoas iam cortava tentando completar, achando que estava completando a minha ideia, só que não estava. Aí dessa vez, eu acho que foi tão nítido, que até o palestrante chegou e falou, ela quer falar. Toda hora alguém me cortava, toda hora alguém tentava completar a minha ideia e, tipo, isso cortava meu raciocínio. Tentava achar uma melhor forma de interpretar aquilo que estava tentando dizer para ver se o palestrante entendia e respondia até alguns dos meus questionamentos, mas as pessoas sempre cortando isso. Só que dessa vez eu consegui deixar bem claro que eu não gosto e é inconveniente, é chato para quem está tentando falar. E às vezes aquela sua ideia que você está tentando expor é a ideia também de outra pessoa ou é o que a outra pessoa precisa entender. Porque o que eu estou percebendo é que as pessoas trabalham muito no campo superficial. Eu estava nesse nível mais superficial e estou aprofundando. Então, minhas perguntas, por mais que pareça, para quem não tem um nível de conhecimento ainda um pouco maior, pareça superficial e eles querem responder naquilo. Só que não é. E quem está no nível maior entende que minha pergunta é mais profunda, não é tão superficial. Isso é muito inconveniente e isso também me soou um alarme para eu poder evitar também de fazer isso com as pessoas, porque eu também tinha esse costume. Como é que está se caracterizando essa onda? Leveza. São estágios de leveza. Estágios que você nem percebe, pelo menos eu nem percebia que podia existir. Assim, quando eu penso que já está leve, consigo ficar mais leve. Quando eu penso que a mente já está mais clara,
consegue ficar mais clara. São estágios, eu tô amando, te digo que eu tô bem. Às vezes eu me pego assim meio que... Se você olhar para meus olhos, para o meu rosto, você não vai conseguir sentir uma expressão de sentimento, ou então uma certa até apatia. Mas com muita paz de espírito, muita consciência. Esse mês eu voltei a utilizar o áudio de reprogramação. Não porque eu precisava, antes eu usava porque eu necessitava. Agora, aí depois vem um insight que fala assim, não é só quando você necessita, você já saiu daquele momento mais turvo, tá com mais clareza, então continua. E eu percebo que até a resposta do meu chakra cardíaco está sendo diferente. Antes era uma coisa muito rústica, muito grotesca. Agora é como se estivesse sendo refinado. E é claro, na leveza, vamos ver como vai ser a próxima. E acredito falar mais dessa parte financeira, que está tendo sim uma certa transformação na minha vida. E quanto a isso, acho que esse item eu posso falar, na questão financeira. Assim, essa parte. Eu estava seguindo o modelo de divisão de dinheiro do livro O Segredo da Mente Milionária, de como fazer essa repartição. E, tipo, tem umas percentagens que você faz para doação, para diversão, para instrução. E, tipo, quando eu tava compartilhando a parte reservada para doação, eu me achava a pessoa mais rica do mundo, mais farta, mais abundante. Era maravilhoso e era super gratificante, gente do céu, fazer aquilo. E eu percebi que do mês passado para esse mês, fazer isso estava sendo um pouco mais... Tinha um certo pesar, não estava tendo mais tanto prazer como estava tendo nos outros meses. E eu ficava me questionando. Era uma coisa boa? É uma coisa boa tanto para mim quanto para quem está recebendo? Por que eu tô com esse pesar? Aí eu lembrei, processo de autossabotagem, o ego querendo voltar ao que era de costume, ao que era de natural, pensamentos de escassez, de limitação. Aí entra aquelas fases da reprogramação que já está bem consolidada na minha mente. E tá sendo isso, né? Os programas sabotadores às vezes está tentando se reativar, mas o fato de eu estar mais presente, no meu momento presente, tá me dando mais paz, tá me dando mais consciência. Então, é isso. Vamos ver. Até o próximo vídeo.